Olá, meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, que a paz do Eterno habite em cada coração presente neste dia. Eu quero nesse momento chamar a sua atenção para nós meditarmos em um versículo da Palavra de Deus que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, nós iremos ler o versículo 25, que diz assim: Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meu querido ouvinte da Palavra do Eterno, irmão em Cristo Jesus, eu quero falar nesse momento com você a respeito do sistema religioso. O sistema religioso que tem aprisionado muitas pessoas, aquelas pessoas que saíram do jugo pesado do mundo, da escravidão do mundo, e agora, achando-se libertas, elas vão seguir o jugo pesado e a escravidão do sistema religioso, achando que estão libertas, onde na verdade não estão. Elas apenas trocaram de endereço, deixaram de servir a escravidão e o jugo do mundo para servir a escravidão e o jugo pesado do sistema religioso. E esse versículo de Hebreus que nós lemos é um dos versículos preferidos dos pastores ou dos supostos pastores terrenos. Eles usam para falar daquelas pessoas que cansam de suas mentiras e saem do sistema religioso. Aquelas pessoas que já ouviram tantas mentiras como o que está escrito em João 10,10, que o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Quantas e quantas vezes você tem escutado que esse ladrão é o diabo, onde na verdade o texto não está falando do diabo. O texto fala do falso líder, do mercenário, desses pastores que estão aí roubando os bens das ovelhas, mentindo a respeito do dízimo, cobrindo toda a verdade, mesmo sabendo que aquilo que ele está proferindo é uma mentira, mas como é uma mentira lucrativa para ele e para a sua família, eles não têm o peito e a coragem de falar a verdade. Daí então, vai pondo medo nas pessoas e aprisionando-as a cada dia que passa. Pois é isso que o sistema religioso tem feito com muitas pessoas. As pessoas estão no sistema religioso achando que estão servindo ao verdadeiro Deus, ao verdadeiro Altíssimo, ao verdadeiro Eterno, Criador do céu e da terra, mas na verdade não estão. Será que esses pastores nunca leu o que está escrito em Mateus capítulo 23, versículo 10? A ninguém chameis líder, guia ou pastor, porque líder, guia ou pastor só há um, que é o vosso Pai que está nos céus. Será que esses pastores nunca leram João 10, onde Cristo é o pastor? E se Cristo é o pastor, não há espaço para mais ninguém? Porque só Ele deu a vida pelas suas ovelhas e mais ninguém seria capaz de fazer isso? Eu acredito que a Bíblia que esses homens usam é diferente da nossa. Eu não sei em que, mas é bem diferente da que nós usamos. Eles mentem na cara de pau, eles mentem na cara limpa. É por isso que eu costumo falar que existe a Babilônia e existem as filhas da Babilônia. As filhas da Babilônia são as igrejas protestantes que saíram da grande Babilônia. Não há como negar essa verdade. Não há como negar. Isso é fato. Existe a Babilônia e existe as suas filhas que saíram delas. É por
por isso que os pastores ficam usando muito esses versículos distorcidos, principalmente esse versículo que eu li, de Hebreus 10, 25. Só que a versão que eles gostam é essa que diz: e não abandoneis a vossa congregação. Aí eles querem falar que é a igreja, onde na verdade o autor aos Hebreus está falando que nós não devemos nos deixar de reunir. Se você pegar uma versão antiga, já não vai falar em congregar, mas sim reunir, reunir como igreja. Como que o povo se reunia na época de Cristo? Nas casas. Só existia um templo, que era em Jerusalém. Ah, Leandro, mas Cristo falou que a casa do meu pai é casa de oração, quando ele chegou no templo e aquelas pessoas estavam comprando e vendendo. Detalhe que você passou batido no texto. Ele falou no singular, a casa de meu pai, no singular, referindo-se ao templo de Jerusalém, e não no plural, as casas do meu pai, referindo-se à Batista, à Universal, à Católica, à Pentecostal, à Assembleia de Deus. Não está no plural, está no singular, a casa de meu pai. Outro detalhe interessante é que você esqueceu que esse mesmo templo que ele falou de casa do meu pai, este mesmo templo, ele em Mateus 24 profetizou que seria destruído. E foi destruído. Nos anos 70 após a sua morte, General Tito invadiu Jerusalém e destruiu tudo, inclusive o templo. Agora eu te pergunto, Cristo mandou ou deu ordem para alguns de seus apóstolos construírem algum templo? Você já viu Cristo dando ordem para que algum apóstolo fosse construir algum templo? Não existe isso nas Escrituras. E outro detalhe importante. Se você ler o capítulo 21 do livro de João, quando Cristo foi à procura dos seus discípulos que estavam pescando, Cristo preparou um jantar e ali conversando com Pedro, que ele perguntou: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas? Ele mandou Pedro apacentar as suas ovelhas. Ou seja, Cristo ali estava dando a Pedro o dom de pastor e não o cargo eclesiástico de pastor, mas sim o dom de pastor. E outro detalhe, ele deu a Pedro o dom de pastor, mas em momento algum ele falou para Pedro construir um templo, abrir uma igreja. Em momento algum ele falou isso. E Pedro entendeu bem o seu recado. Pedro não construiu nenhum templo, Pedro não construiu nenhuma igreja. Isso porque Pedro entendeu que nós somos a igreja, nós somos o templo, a habitação do Espírito de Deus. É por isso que no capítulo 7 do livro de Atos, no versículo 48, Estevão, debatendo com os líderes religiosos, com vocês que vivem no templo, debatendo, ensinando a mentira, Estevão falou: o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 7,48. O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Estevão falou isso. E por ele falar essa grande verdade, ele foi apedrejado. Verdade que o sistema religioso não fala. Por quê? Porque vive disso. Se o sistema religioso abrir a boca e falar a verdade, os líderes religiosos, os supostos pastores vão viver de quê? Se eles já vivem enganando o povo com a mentira do dízimo. Agora imagine se eles começarem a pregar a verdade.
de que Cristo não deu ordem para nenhum apóstolo e ninguém levantar templo, porque o templo somos nós. Por isso que eu falo, existe a Babilônia e suas filhas. As filhas saíram da grande Babilônia, levantaram seus templos, a ordem de quem? Ninguém sabe. E é por isso que nós vemos essa briga. Batista, universal, pentecostal, metodista, mundial, Assembleia de Deus, pentecostal. São tantas denominações, cada uma proclamando a sua verdade. Cada uma quer ser mais certa que a outra. Eu te pergunto, quantas verdades existem? Porque no capítulo 14 do livro de João, Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só existe uma verdade. Então, por que existem tantas denominações, cada uma com um evangelho diferente, se só existe uma verdade? Acorda, povo de Deus. Acorda, vocês estão dormindo. Vocês precisam acordar para a realidade da vida. Cristo não deu ordem para ninguém levantar templo. A igreja no Novo Testamento se reunia nas casas. Ela se reunia nas casas dos irmãos. E a nossa missão é levar o evangelho genuíno àquelas pessoas que estão perecendo. E, além de levar o evangelho, levar comida, levar alimento para aquelas pessoas que estão precisando. Você já leu o capítulo 4 do livro de João, o diálogo de Jesus com a mulher samaritana? Que ela estava preocupada onde deveria adorar, se em Jerusalém, se no monte. Em Jerusalém, porque lá era onde ficava o templo. Por isso que ela falou para Jesus, em Jerusalém, ou seja, no templo, ou no monte. E o que Jesus falou para ela? Que nem em Jerusalém e nem no monte, mas a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque Jesus não falou para ela no templo, vá para Jerusalém adorar no templo. Mas não foi essa a resposta que Cristo deu. Eu te digo que nem em Jerusalém, ou seja, nem no templo e nem no monte, mas em espírito e em verdade. Essa foi a resposta que Jesus deu àquela mulher. Jesus não mandou ninguém ir ao templo, mas ele falou que nós somos o templo. Nós, reunidos como igreja, é que somos o templo. Nós é que somos o templo. Eu e você. Vocês precisam acordar para a realidade. Porque muitas pessoas estão morrendo sem ouvir o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. E a mensagem do Evangelho de Cristo é ajudar ao próximo, é dar a mão a quem precisa. Será que você tem feito isso? Será que você tem pego aquele dinheirinho que você chama de dízimo e tem aplicado de forma correta? Ou você tem entregue nas mãos de supostos pastores que dizem ser homens de Deus e vivem gastando o seu dízimo com coisas que não servem, coisas que não vai levar a lugar nenhum? Enquanto eles estão ficando ricos, você está cada vez mais pobre e sendo enganado. Essa que é a grande verdade. Que nesse momento o Senhor te abençoe e que você abra os seus olhos para a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.